7 de maio de 2024. Pessoal, todo mundo está sabendo aí da situação catastrófica que está o estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, né, pessoal? São 1,5 milhão de pessoas nesse momento afetadas. 450 mil pessoas estão sem luz. 156 mil pessoas estão desalojadas. E são 397 cidades gaúchas afetadas por essa inundação. Algumas cidades completamente destruídas. Quase que 100% da cidade está embaixo da água. Isso é um absurdo, pessoal, alguma coisa muito triste. Em Porto Alegre, 70% da população está sem água potável. E o nível do Guaíba, repara, hoje, com essa enchente avassaladora, passou dos 5,30 metros. Se a gente pegar a história das medições do Guaíba, em 1941 ele tinha atingido uma marca histórica para a época, que até então era a mais alta, que era 4,76 metros. Então são 60 centímetros a mais do que era a marca histórica lá em 1941. São 130 bloqueios em rodovias. A gente está diante de algo catastrófico, a gente reza e torce muito para que nunca mais aconteça. Nesse momento não é a hora, pessoal, de ficar politizando, apontar o culpado é esse, o culpado é aquele. Indiferentemente do governo que hoje estivesse lá no Rio Grande do Sul, ou até a nível nacional, ou dos municípios, isso ia acontecer. É um desastre sem precedentes, é muita água, não tem o que fazer. Claro que a partir de agora nós temos que pensar em políticas públicas e falar literalmente sobre o que é as mudanças, o que são as mudanças climáticas, que eu vou falar isso mais para o final. Mas o que nós temos que pensar nesse primeiro momento é o lado bom das pessoas. A gente vê que o brasileiro, que o gaúcho, que está vivendo isso, e todo o brasileiro, nós somos uma população que gosta de ajudar, solidária. E isso é algo fantástico, pessoal. Eu chego a me arrepiar ao ver tudo isso que está acontecendo na questão de solidariedade. O Brasil inteiro, campanhas. Eu abro o Instagram, abro as redes sociais e vejo que todas as pessoas que eu sigo, de alguma forma compartilhou lá um Pix para doação, com, sei lá, lugares para deixar alimentos, água que o pessoal está precisando lá. Várias empresárias mandando, sei lá, barcos, ônibus, levando os mantimentos para o nosso Rio Grande do Sul. Então esse a gente vê que é o lado bom das pessoas diante de uma coisa que é inimaginável. Você já parou para pensar? Imagina, a gente constrói nessa casa, leva anos comprando uma TV, melhorando a casa, arrumando aquilo, comprando nosso carro, né, nosso carrinho e tal. Tá tudo bem. De repente você perde tudo em uma só vez, pessoal. E o problema é que, mas professor, isso já aconteceu, claro, mas acontece às vezes a nível municipal, o que é triste, muito triste, mas aqui não é um bairro da cidade. São Paulo, Alagoas, pô, triste, horrível aquele bairro. Mas imagine que São Paulo inteira seria destruída. É o que aconteceu, imagina uma cidade inteira, pessoal, e não só uma, são 397 municípios gaúchos de problema. Isso dá 3/4 quase dos municípios do Rio Grande do Sul, sei lá, quase isso pelo menos, com problemas hoje, né? Eu sou gaúcho, sou lá de Pelotas, estou acompanhando apreensivo, né? Tenho familiares em Porto Alegre, amigos, então eu converso diretamente, é um troço assim, cara, não se imagina que isso ia acontecer. Tanto que na enchente que teve histórica de 1941, lá na Mauá, em Porto Alegre, quem conhece sabe, tem um muro da Mauá, que eles falam que é um muro que eles fizeram, falando, se encheu hoje, em 1941, o que se encher de novo daqui a 1 ano, 5 anos, 20 anos, então vão construir um muro de contenção. E esse muro faz com que, se a água passe a cota de inundação do Guaíba, que é 3 metros, passou, um pouquinho o muro vai segurar, entendeu? Beleza. Só que passou tanto que não tinha muro que segurasse, espalhou tudo e foi um troço catastrófico, né, pessoal? E aí, o que a gente pode fazer nesse momento, que é o foco? Primeiro, o que já estão fazendo, que é ajudar as pessoas. Pensa nisso, pessoal. A gente só começa a realmente mudar e sentir se acontece conosco, né? É que nem aquele negócio, parece que o ser humano é meio burro nesse apagou aqui nessa questão, porque é que eles chegam os nossos pais e falam, olha, não faz isso, pessoal, não faz isso porque isso é errado, eu tô te dando conselho. Vai lá, a gente sempre faz a desgraça, né? Agora eu aprendi porque eu senti. É mais ou menos isso, como população, que nós temos esse problema. A gente nunca imagina que vai acontecer conosco uma coisa assim, e começa a destruir tudo, a poluir e tal, e aconteceu, e aí, agora?
Ah, agora a gente vai pensar nisso. Mas o problema é que quando a gente fala sobre todas as condições, nós estamos falando que elas vão se tornar cada vez mais frequentes dadas as mudanças climáticas, pessoal. Gurizada, pelo amor de Deus, a gente fala há anos sobre mudanças climáticas. Eu fiz biologia, o pessoal que estuda física, o pessoal. Moçada, preste atenção. Isso aqui é um evento que aconteceu ao longo da história? Claro que sim. Em 1941 tinha esse aquecimento global? Não, claro que não. Já se falava nisso, mas não tinha. Então acontecia os desastres. A pessoa, mas isso acontece. Claro que sim. Qual é o problema do aquecimento global? Ah, é porque vai subir 1 grau na temperatura média global? 1 grau já está quente, então não tem problema, 1 grauzinho a mais, 1 a menos. Pessoal, não é sobre 1 grau. 1 grau que sobe, a gente liga o ar-condicionado, ventilador, ok, pensa assim, tudo bem, aqui em Curitiba já é meio friozinho e tal, tudo bem, tu pode pensar assim, mas o problema não é esse. O problema é que esse 1 grau modifica a dinâmica da atmosfera, modifica a dinâmica dos oceanos, e isso faz com que chuvas, por exemplo, se concentrem muito em uma região. Poderia ser lá por São Paulo também, mas aí agora juntou vários. El Ninho, né? Juntou o El Ninho, que já tem sido bem catastrófico, juntou uma baixa pressão lá, um calorão absurdo em São Paulo, em Curitiba, que nem é normal, ou seja, aqueles rios voadores que vêm da Amazônia, que colidem lá na Cordilheira dos Andes e desce, ele ficou preso aqui. Então todo aquele fluxo de água que tinha que ser espalhado por uma área grande, caiu ele principalmente no Vale do Taquari. Eu vou mostrar no mapa para vocês. E aí muita água, como eu disse para você, não importa o governo que hoje estivesse ali, e acontecer essa desgraça. É claro que a gente pode apontar no futuro os culpados para que os erros não se cometam novamente. Então, em riscos, em situações de crise, de risco, você no mínimo tem que tirar as pessoas dali, porque morte já passou de 90 mortes. Quantas pessoas tu acha que morreu aqui, pessoal? Ah, são uns 90, 95. Pessoal, hoje oficialmente tem 90 mortes, mas o rio está acima ainda. Imagina quantas mortes ainda, infelizmente, a gente vai encontrar. São cento e tantas pessoas desaparecidas. Isso porque tu não consegue ainda falar com todo mundo para saber se está desaparecido ou se não está. As pessoas estão, muitas pessoas estão isoladas. Já parou para pensar, cara? Um troço de filme. Inclusive tem um filme aí, vou deixar aqui depois, ou o nome aqui, eu peço pro editor aqui colocar, enfim, tem um nome sobre uma enchente que teve, era um ônibus de estudantes que passou e virou um filme. Aquilo foi horrível. Mas imagina agora um estado embaixo da água. Tá? Então, o mínimo que os governos podem pensar daqui para frente é, cara, não admitimos mortes. Então, se tem risco, vamos evacuar as pessoas, certo? Vamos tirá-las dali. E, claro, acima de tudo, né, pessoal? Acima de tudo, isso tem que ser discutido. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco sobre como é o mapa ali, tá? Como é que está funcionando essa dinâmica do Rio Grande do Sul e do problema que nós ainda temos e vai se agravar mais para o sul do Rio Grande do Sul por causa da dinâmica aqui do escoamento dessa água. Então fica ligado que eu vou aqui para o computador. Certo, pessoal? Então aqui tá o Rio Grande do Sul, isso aqui é a Lagoa dos Patos e aqui eu vou ampliar Porto Alegre. Tá? Qual é o problema? O que está acontecendo aqui agora em Porto Alegre? Repare que tem vários rios, aqui está Taquari e tal, e vários rios que desembocam no que a gente chama de Lago Guaíba. A gente chama de Rio Guaíba, mas é o Lago Guaíba. Tá? Mas preste bem atenção. Aqui nessa região é o Vale do Taquari. Ocorreu muita chuva aqui, mas foi absurdamente. E tem vários rios que desembocam aqui no que eu falei para vocês, que é o Guaíba, beleza? Esse Guaíba aqui, quem sabe foi em Porto Alegre, Porto Alegre cresceu ao lado do Guaíba, que tem várias pontes, quando a gente vem de Pelotas, passa por essas pontes e tal, beleza. Muito bem. Então aqui encheu, como vocês estão vendo nas imagens aí dos jornais e tudo mais. A questão é que o Guaíba, ele vai desembocar na Lagoa dos Patos, e tem um espaço pequeno aqui para ele desaguar na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é tudo isso aqui, tá? São, sei lá, uns 300 quilômetros quase da Lagoa dos Patos de ponta a ponta. E essa água toda que está concentrada aqui, ela tem que escoar para o oceano. E olha só, descendo aqui a Lagoa dos Patos, eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem, várias cidades passam aqui pelo lado, tem São Lourenço do Sul, que já está bastante inundado também, e aqui mais para baixo tem a cidade onde eu nasci e vivi 27 anos, que é Pelotas. Essas áreas em vermelho, aqui em laranja, são áreas de risco hoje em Pelotas. Por quê? A água, ela desce, não é uma onda, né, que desce, elas vai descendo aos poucos e vai enchendo, né? E aí nesse momento aqui, a gente pode perceber que Pelotas tem várias áreas sobre risco. Aqui na Colônia Zetresca, aqui é a Praia do Laranjal, né? Aqui as famílias já tiveram que sair, aqui é zona de risco iminente, evacuação. Aqui na Praia do Laranjal, é mais da metade da Praia do Laranjal, aqui as casas, tá sobre área de risco, tá? Então aqui, moçada, como eu disse para vocês,
várias aqui, porque aqui tem um canal, né, que entra na cidade e tal, então tem várias regiões aqui de risco, mas a questão é o seguinte, toda essa água, ele vai escoar e vai vir aqui. Aqui está a cidade de Rio Grande, um porto gigantesco que tem, uma cidade importante aqui no sul do Brasil, e perceba que a água, ela sai aqui, ó. Aqui, moçada, vem para o Oceano Atlântico. Tá? Então ela tem que sair por esse pequeno espacinho. Por isso toda a dificuldade. É claro que aqui é o oceano, então tem uma profundidade maior, uma escoação mais, escoa de forma mais rápida, mas perceba que o problema que começou aqui, mais no centro-norte do estado, por aquela concentração fortíssima de chuva, agora tem que essa água tem que sair para algum lugar, a gente sabe, né? E ela vai passar por isso aqui, tá? Então é o problema que a gente enfrenta, o pessoal de Pelotas e meus familiares estão aqui, né? Meu pai mora numa dessas regiões aqui de área de risco, né? E vários amigos que eu tenho e familiares em Porto Alegre também, que tá uma coisa assim, ó, triste, muito triste, não tem outra palavra para falar, né? E por isso que a gente vê que pô, o brasileiro é solidário, né? No momento que a gente percebe essa tristeza toda de pessoas sofrendo, a gente estende a mão. Isso é muito importante, né? Embora tenha uns desgraçados aí que estejam roubando as pessoas que estão ajudando, isso é um troço de outro mundo, mas enfim, tá? Então essa é a dinâmica, pessoal. Essa aqui é a dinâmica. Tá aqui a minha querida Pelotas, a Princesa do Sul, São Lourenço, e vai todas essas cidades aqui estão sob risco. Aí esse é o nosso mapinha do Rio Grande do Sul nesse momento trágico da nossa história. E outra coisa que a gente tem que estar atento é que, infelizmente, está com previsão de chuva, moçada. Ainda tem muita chuva para cair no Rio Grande do Sul, num solo que já está encharcado, ou seja, a água tem dificuldade para penetrar no solo, que já está encharcado, num local que ela tente a sair, mas não já encontra aqui tudo inundado. Então a gente tem que estar em alerta. Se você ainda está em uma área de risco, por favor, saia. Normalmente são pessoas mais idosas, né, que às vezes são mais resistentes a sair, com uma legitimidade que é, eu não quero deixar tudo que eu construí para trás, porque senão vem saqueadores, e isso é outra coisa, né, pessoal? Saqueadores. Tu acredita que ao mesmo tempo que tem tanta gente boa tentando ajudar, tem uns desgraçados que merecem uma banana roubando as pessoas que estão tentando ajudar, pessoal. Saqueando casas, lojas. Tem noção do quão mal são essas pessoas? Ainda bem que são a minoria e a gente tem que prender essas pessoas. Se tudo der certo, vai acontecer. Tá? Mas nesse momento, nesse primeiro momento, a gente tem que pensar em vidas. A economia é triste, claro. A gente vai sofrer, principalmente as pessoas que perderam tudo, mas, enfim, o governo vai ter que ajudar de alguma forma. É triste, mas recupera-se. Agora, se a pessoa morre, não recupera. Não tem. Tem solução para tudo, né? Menos para a morte. Então, o primeiro momento é salvar o máximo de pessoas e diminuir o impacto da vida delas, literalmente, tá? E aí, moçada, eu vou deixar aqui na descrição, muito importante, tá? Tem golpe até do Pix, barbaridade, tem pessoa ruim nesse mundo. Mas enfim, eu vou deixar aqui as formas, ou algumas das formas que são confiáveis de doar para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Ah, professora, não tem dinheiro. R$ 1, velho. R$ 1. Nós brasileiros somos 200 e tantos, 215, 220 milhões de brasileiros. R$ 1 de cada um, 50 centavos. Ou se tu não pode doar, claro, às vezes a pessoa não tem mesmo, tudo bem, mas pelo menos compartilhar para que outras possam doar. E se tu tem grana, se tu é milionário, vai doar uma boa grana, velho. Para de se fresquear, tá? Vai doar dinheiro aí, vai ajudar, porque é isso que vai mostrar a nossa união e vai fazer o Estado se reerguer, tá, pessoal? E aí, só ainda agora para a gente finalizar isso, tá? Não é o momento, mas mais para frente a gente vai trabalhar um pouco sobre essa conscientização, porque isso que aconteceu vai voltar a acontecer. Não somente no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, em outros momentos, de outras formas, né? A gente vê que os 30 dias mais quentes já registrados na história, os 30 dias, pegar 30 dias mais quentes, todos foram de 2016 para cá. Eu tenho vários dados para mostrar para vocês, de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, mais para frente a gente trata sobre isso, e principalmente, pessoal, o tema de mudanças climáticas, ele não deve ser mais um tema de eu acredito, eu não acredito, um é a teoria da conspiração, outro é negacionista, isso não tem que ser mais um debatezinho político. Ou melhor, tem que ser um debate político mais inteligente, no qual a gente estuda os dados científicos. Tem pessoas que ainda não acreditam na ciência, mas não entendem que hoje a gente vive 80 anos na média, quase, por causa da ciência. Tem gente que não acredita na vacina, velho. A gente vê isso aí agora há pouco, os negacionistas das vacinas, velho. Agora tem os negacionistas do clima, que tudo começou, escuta o que eu estou te falando, tu pode
buscar isso no YouTube. Um tal de professor da USP lá foi no Jô Soares em 2012, 2014, por lá, falar que o aquecimento global não existe. E ele vinha trazer dados assim totalmente contra tudo que a ciência mostra e continua mostrando. E pior, pessoal, a cada ano que passa, a gente nota maior os impactos. Quer ver, para você entender essa dinâmica de mudança climática, é o seguinte: o seu filho, imagina que você tem um filho, nasceu, tá? E você vive com ele todos os dias. Quando você pega uma foto de 2 anos atrás, tipo, ele tá com 3 anos, tu vê ele com 1 ano, e fala, meu Deus, como ele mudou, olha só como ele era, a gente nem percebeu e já mudou tanto. A gente não tem essa sensação? Agora, se tu vê uma pessoa, tu vê um bebê de 1 ano, aí tu nunca mais viu esse bebê. Tu volta a ver ele quando ele tiver 10, 11 anos, 10 anos depois. Tu vai notar uma grande diferença, porque tu não viu aquele degradê infinito de mudanças. Simplesmente você viu de 1 ano para 11 anos, 10 anos de diferença. Aí tu nota a diferença. No clima é mais ou menos isso. A cada ano acontece um desastrezinho aqui, uma temperatura ali, uma chuva mais forte lá, um calorzinho acolá. Só que se torna assim, vai se incorporando na nossa vida de maneira que a gente não nota essa diferença, porque está tudo acontecendo como se fosse um contínuo. Mas se a gente comparar 2024 com 2014, por exemplo, a gente vai ver que os anos agora estão muito piores que lá. Ou seja, o contraste é muito maior. Agora, 2025, 26, vai subindo, a gente não vai nem notar, porque é sempre um desastrezinho aqui, tudo normal, à nossa cabeça. Mas tu olhar em 2034 e comparar com 2024, passados 10 ou 20 anos depois, você vai ver, bah, velho, hoje tá bem pior do que uma década atrás. É mais ou menos isso que acontece. A gente se acostuma com a desgraça. A gente se conforma com tudo isso. A gente se conforma com políticos desviando e discutindo coisas, teorias da conspiração absurdas e fantasias absurdas, em vez da gente cobrar. A gente deve parar, moçada, de ser Lula ou Bolsonaro, de torcer para um time. Política não é time de futebol. A gente, se tu é um desses aí, tu tem que parar de ser fanático pelo teu político. Seja o Lula, ou seja o Bolsonaro, seja qual for o que está na disputa ali. A gente tem que cobrar. Ah, eu votei no Lula, eu votei no Bolsonaro. Tá, o Lula tá lá agora, tu não vai cobrar? Claro que vai cobrar. Se fosse o Bolsonaro, tinha que cobrar. E acontece o quê? Os caras que são fanáticos por político, não importa o que o Lula faça, não importa o que o Bolsonaro faça, ou seja lá o diabo que vai acontecer nesse estudo aí, eu defendo ele porque eu não posso ser contra o meu político. Para com isso, tá, moçada? A gente tem que ter inteligência populacional nesse momento. Tá? E se nós não nos unirmos nessa corrente de discussão sobre mudanças climáticas, o teu filho, o teu neto e os teus próximos que virão, carregando teu DNA, vão sofrer. Tá? Mas isso, volto a dizer, esse não é o momento. Até eu nem ia falar sobre isso agora, mas a gente vai ter lives e vamos fazer vídeos sobre isso mais para frente. Esse é o momento de ajudar as pessoas, mandar doações, da maneira que tu puder, tá, pessoal? Da maneira que tu puder. Mas ajuda, tá? Porque se um dia, Deus queira que isso não acontecer perto de nós, na nossa cidade, a gente vai precisar de doações também, certo? Estamos juntos, sempre muito estudo, pessoal, muita ciência. É a ciência que vai nos salvar dessas desgraças, aí, ou no mínimo, vai mitigar os efeitos a longo prazo. Estamos juntos, um grande abraço.